Nós temos, como vocês sabem, 56 mil homicídios dolosos por ano, dos quais 8% são investigados. Isso significa que 92% dos crimes mais graves, dos crimes contra a vida, não são objeto de punição, sequer de investigação. 92% dos crimes mais graves. Isso, entretanto, não significa que o Brasil seja, como muitas vezes nós ouvimos, o país da impunidade, porque a dedução precipitada é essa, e faz até sentido quando esses números são observados unilateralmente. Por que não é verdade? Porque o Brasil tem a quarta população, segundo Julita, a terceira, aí diferenças não, ao nas contrário. Avaliações, eu digo segundo, que é quarta. quarto eu também, mas alguns sugerem que nós estaríamos em terceiro lugar, não importa, isso depende de critérios de comparação, porque temos, segundo os dados do DEPEN, os últimos aos quais eu tenho acesso oficiais, foram publicizados em 2014, 640 mil presos. 640 mil. Além do número absoluto ser surpreendente, para quem não se debruça sobre esses dados com frequência, nós temos a taxa de crescimento, que é a segunda do mundo. A velocidade do crescimento da população penitenciária é a segunda do mundo. A partir de 2002 até agora, nós temos um salto extraordinário. Em 1995, nós tínhamos 140 mil presos. Vocês imaginam, temos 640 mil. Portanto, não somos o país da impunidade, mas somos o país da impunidade relativamente ao crime mais grave, o homicídio doloso. Há aí, portanto, uma inversão extraordinária de prioridade, se nós recorrermos ao senso comum ou aos dispositivos constitucionais ou à orientação axiológica subjacente à Carta Magna, que valoriza a vida, o bem fundamental. Uma inversão realmente surpreendente. O que produz essa inversão? Há teorias para todos os gostos, né? Reflexões de todos os tipos, as mais refinadas e sofisticadas, as mais brutas e rudimentares. Eu prefiro essas últimas, as brutas e rudimentares, porque não parece que seja necessário muito além da observação empírica, aquela da rotina. Ela é mais do que suficiente. E às vezes a teorização nos afasta de algumas evidências que se impõem, entretanto. O que nos diz a observação? Não é necessário que haja um demiurgo maligno, que haja autoridades mal posicionadas, que haja determinações ou vontades políticas negativas. Elas podem existir ou não existir, mas elas são secundárias, porque o funcionamento das máquinas institucionais, atendendo às determinações constitucionais, produz esse resultado, independentemente da vontade, e às vezes contra os esforços de gestores comprometidos com legalidade constitucional, com direitos humanos, por exemplo. A máquina é mais forte. O que é a máquina? São rotinas e padrões de comportamento orientados por normas de funcionamento, as quais, por sua vez, são suportadas por um desenho institucional expresso na Constituição. Nós temos um modelo policial que impede a polícia ostensiva, que é a polícia militar, de investigar. Portanto, quando a polícia ostensiva, preventiva, segundo a frase do artigo 144 da Constituição, é instada a produzir, a ser efetiva, a ser produtiva, o que ela pode fazer, o que ela faz? Ela apreende e prende, mais prende do que apreende. Apreende substâncias ilícitas e armas. Às vezes, nós sabemos, dependendo do estado da circunstância, elas são revendidas para facções rivais ou para a mesma facção das quais foram apreendidas, subtraídas. Aí depende do contingente do qual nós estamos falando, do grau de corruptibilidade, mas é muito comum que haja apreensões para revenda. Esse é um aspecto que tem mais a ver com desvio de rota, comportamento, do que com a prática usual. Mas não importa, ela apreende e prende. Quem é que ela prende? E vejam que isso se dá no cotidiano, para lhes trazer o bastidor. Como é que efetivamente isso se dá? Às 6 da manhã, o governador, em geral os governadores acordam cedo, o governador lê as manchetes na internet ou no papel. Se houver alguma referência à segurança pública com mínimo de relevância, de gravidade,
o governador liga imediatamente para o secretário, o desperta e exige inversão de pauta. O problema não é a solução da questão, do dilema, do desafio, a implementação de novas políticas, programas, a revisão de caminhos. O problema é a pauta, porque implica desgaste político. Como é que nós revertemos essa pauta? Substituindo-a por alguma iniciativa, se possível, fazendo com que a segurança a médio prazo saia das manchetes, se desaloje lá para o fundo de algum caderno mais obscuro, chame menos atenção. Mas se isso não for possível, e imediatamente, é preciso uma resposta que tire o governo da defensiva e redefina essa agenda. E o secretário tem essa responsabilidade, providenciar essa iniciativa corretiva. O secretário acorda o comandante-geral da Polícia Militar, ele não chama o chefe da Polícia Civil, salvo excepcionalmente, porque ele precisa de resposta imediata, a questão é o ritmo. Então ele desperta o comandante-geral acorda o chefe do Estado-Maior, que chama o comandante do batalhão local. Vocês podem imaginar que num nível de intensidade, né, dessa conversa, de rispidez crescente, dependendo das características idiosincráticas de cada personagem, até que o soldado lá na ponta leva lá o seu chute, o cachorro, como no filme, dessas anedotas. Isso significa o seguinte: se havia no batalhão um plano qualquer de formação, treinamento, revisão de rotinas, isso tudo vai para o espaço. Mas, comandante, nós temos hoje isso, aquilo, nós temos a licença, todos os acordos prévios são suspensos, porque nós temos uma emergência, essa questão de Estado, cumpra-se. E isso é possível porque nós somos uma instituição militar. As discussões têm limites. Administrativamente é possível prender o subalterno, sem maiores justificativas, prisão por 30 dias. Né? Esse tipo de intervenção autoritária garante a obediência, mesmo que ela fira direitos trabalhistas até dos militares, como a gente tem visto frequentemente. Mas o fato é que nós somos impelidos, a instituição policial militar, impelida pela reatividade. A reatividade não só a dinâmica criminal, mas a dinâmica política, mais do que a dinâmica política. A dinâmica política filtrada, redefinida, requalificada, redesenhada pelas pautas editoriais, sobretudo da imprensa que atinge, que alcança aqueles que são os formadores de opinião, etc. Como vocês sabem melhor do que eu. Portanto, essa lógica enseja atividade, iniciativa lá na base, da polícia que pode tê-la, que é a polícia militar. Muito bem, instada a produzir, ela produz o que pode produzir, o que é ditada a produzir, que é a prisão. Em flagrante, ela não pode investigar. Em flagrante. Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante? São aqueles passíveis de identificação pelos 5 sentidos. Vejam que, além dos crimes seletivos, que impõem uma refração à aplicação da legalidade, porque a gente fala, a lei é aplicada de forma equânime, ou segundo princípios de equidade, teoricamente, sim. Mas na prática nós sabemos que há filtros, que há mediações e que há, portanto, uma seletividade na aplicação das leis. Segundo que critérios, em geral, a gente sabe, não é preciso aprofundar essa reflexão, segundo critérios de classe, de cor, de território, vulnerabilidade. Mas indo aqui ao mais óbvio, como eu dizia, ao rudimentar, a observação mais empírica. A polícia militar, proibida de investigar, porque esse é o nosso modelo policial, vai prender aqueles que cometem delitos passíveis de prisão em flagrante. Quais são esses delitos? Ela precisa produzir, ela tem de prender. Quais são as práticas que podem caber em seu foco, que podem cair na sua circunscrição de observação? A lei de drogas aí oferece exatamente um repertório farto para a incidência das práticas policiais militares. Há alguns outros delitos, mas é claro que o mais hábil, o mais útil, o mais disponível é esse recurso. São as leis de drogas. Luciana Boatê, que está aqui, fez uma pesquisa que se tornou muito importante. Espero que haja mais e que nós possamos enriquecer o repertório. Sempre cito o trabalho da Luciana, porque
tem um significado para nós muito importante, apontando uma certa direção, que precisa ser confirmada em outros estados e reiterada no Rio de Janeiro, mas que é bastante claro. Quem é que está sendo preso? Primeiro vamos para um recorte mais amplo. Nós temos lá nos 640 mil, 40% em prisão provisória. Isso está mudando graças às audiências de custódia. Isso pode significar, aliás, as audiências podem significar uma transformação muito significativa nesse quadro, mas nós ainda temos esse escândalo mundial, 40% presos provisórios. Depois, no universo, nós observamos, nós temos 12% que estão lá cumprindo pena por homicídio doloso, 3/4 do universo estão lá por crimes contra o patrimônio e, crescentemente, pelos delitos ligados às tais substâncias ilícitas. Crescentemente. E o trabalho da Luciana mostra que no Rio de Janeiro, esses que estão sendo presos não estão sendo em flagrante. Quem são os presos? Jovens, negros, pobres, baixa escolaridade, que negociavam substâncias ilícitas sem arma, sem uso de violência e sem ligação com organização criminosa. São esses que estão sendo, sobretudo, presos, porque são esses que estão nessa rede, que podem ser selecionados, que podem ser identificados nas tarefas usuais, rotineiras da Polícia Militar, jogando a rede do flagrante e colhendo, então, aqueles passíveis desse tipo de identificação. Se nós, então, voltarmos para o quadro geral, a situação é simplesmente a seguinte: os crimes contra a vida negligenciados e esquecidos, e um contingente crescente de jovens que negociam as substâncias ilícitas e que vão ocupando esses lugares. Isso significa o seguinte: além da injustiça, da brutalidade, da estupidez, que significa a privação de liberdade dessas pessoas, não estão ligadas à organização criminosa, não estão com arma, não estão praticando violência, estão fazendo aquilo que na minha infância era o contrabando de uísque paraguaio. Acontecia isso nos prédios, aquelas figuras que batiam na porta: só não quer o uísque, é mais barato aqui, a importação era difícil. São esses, no novo tempo, que estão ocupando esses presídios. Nós estamos contratando violência futura. O país está contratando violência futura. Se essas pessoas não eram... Isso é trivial, mas é bom reiterar. Se as pessoas não estavam organizadas, terão toda a oportunidade, ao longo dos 4, 5 anos, de se organizar, de apreenderem, inclusive, essa cultura criminal específica, com seus valores, suas linguagens. Às vezes serão, inclusive, forçados, induzidos a aderir às facções. No caso de São Paulo, por exemplo, isso será pré-condição para a sobrevivência ao longo desse período. E vão ter que pagar depois a fidelidade, cumprindo tarefas para o PCC, por exemplo. Então, nós estamos oferecendo força de trabalho para uma organização criminosa que nasceu com forma de resistência aos abusos e às violações dos direitos humanos, mas que se autonomizou e efetivamente se transformou numa agência criminosa, e que recolhe aí uma força de trabalho num pesinato que está disponível e que acaba sendo instrumentalizado para as suas práticas e para a reprodução econômica dos seus interesses mais adiante. É isso que o país está fazendo, negligenciando a vida e superlotando as penitenciárias desses jovens, contratando violência futura, destruindo as suas perspectivas, que já eram remotas, já eram precárias, de integração, e que se tornam, então, mais ainda difíceis. O resultado, portanto, agregado da lei de drogas, que garante a produtividade da polícia militar, nesse nosso modelo completamente absurdo e irracional, é a própria reprodução da violência. Além da guerra, nós estamos todo o tempo falando disso, a ideia de que o suspeito é um inimigo interno, justificando práticas de guerra e de eliminação, de extermínio, né? As execuções extrajudiciais, que promovem isso que nós chamamos, eu há 20 anos, de genocídio dos jovens negros e pobres nas periferias, favelas, nos territórios vulneráveis brasileiros. Eu usei pela primeira vez essa expressão, que é muito dura e forte, e foi muitas vezes contestada, porque, em primeiro lugar, é uma forma de enfatizar e chamar atenção para a gravidade, a dramaticidade do que estava em curso, se reproduzindo como parte da paisagem, absolutamente naturalizado para a opinião média, né? E, por outro lado, porque me parece que quando nós temos, de fato, uma população visada por um processo que tem endereço e que se reproduz numa dinâmica independente de controles políticos e outros, esse nome é aplicável, né? Mesmo não havendo intenção
não há intenção específica, consciente de qualquer ator, mas de alguma maneira essa é a máquina. Então, é uma máquina deficiente, irracional, um modelo policial absolutamente insustentável, casado com a lei de drogas, produzindo esses efeitos. Em relação especificamente à lei de drogas, eu gostaria de fazer um comentário a respeito das dificuldades do debate. Eu enfrentei esse debate muitas e muitas vezes ao longo da minha vida, e talvez o momento mais expressivo para mim tenha sido em Porto Alegre, em 2001. Eu não era secretário municipal de prevenção da violência, porque não havia secretaria. Minha função era tentar executar um trabalho que se mostrasse eventualmente bem sucedido, em cujo caso a secretaria viabilizar-se-ia politicamente. Então, nós teríamos essa secretaria no futuro, caso o trabalho se mostrasse eficiente. Nós conseguimos reduzir a violência, etc. Essa é a minha função, um aspecto pré-secretário de prevenção da violência no município de Porto Alegre. Um certo dia eu estou dando uma palestra, como tantas, no final alguém me pergunta da audiência o que eu achava da lei de drogas, o que eu achava da política de drogas, e eu defendi a legalização das drogas, como fiz sempre a vida toda, tranquilamente. No dia seguinte, isso era manchete de capa do Zero Hora. Eu não esperava que essa fosse a repercussão, a conversa, mas, bom, se eu soubesse, eu não mudaria o que tinha a dizer. E vocês podem imaginar as implicações disso. O meu colega Tadeu, esqueci o sobrenome dele, que era chefe de gabinete do Tasso, que era prefeito, me telefonou, muito gentil, como sempre, amabilíssimo e tal, dizendo, tudo bem, você sabe que está tudo bem, né? Não, tudo legal, tudo tranquilo. Mas essas questões são complexas e você sabe que a repercussão, nós achamos que você tem toda a razão, sem dúvida nenhuma, mas sabe que politicamente, o que é, Tadeu? Pode falar, porque Porto Alegre é uma cidade muito conservadora. Eu falei, puxa vida, se Porto Alegre é conservador, nós estamos mal. Porto Alegre é uma cidade muito conservadora. E o prefeito, claro, ele concorda com você do ponto de vista das razões que você evoca, mas isso pode criar um embaraço para o governo municipal, porque você sabe as oposições e tal. Senhor Tadeu, eu lamento, mas vocês compraram o pacote todo. Quando eu vim para cá, eu podia ser útil, servir, vocês achavam que valia a pena, mas em nenhum momento vocês poderiam imaginar que eu deixasse pensar e de defender o que defendia a minha vida inteira. Então eu não vou alterar esse percurso. Agora vocês fiquem à vontade para tomar qualquer decisão. Não se trata disso, mas se você puder moderar, Tadeu, não tem como moderar. Essa coisa do muro, ou você é a favor ou contra, e por que razão você tem que explicitar. Nessa manhã, um programa de rádio, desses programas bem sensacionalistas, mas muito populares, fazem o maior sucesso, um apresentador ultraconservador, fez uma pesquisa, aquelas pesquisas que se fazem no rádio, os ouvintes, você é contra ou a favor? E a pergunta era realmente assim: você é a favor da destruição da família? Você é a favor que os nossos filhos se droguem? Ou você prefere uma sociedade... Era assim. Deu 90% contra 10%. O que eu achei extraordinário é que houvesse 10% de malucos que dissessem, não, esse cara tem razão, vamos destruir a família. Muito bom. Eu disse, puxa, tem futuro isso aqui. E eu comecei, então, eu estava na água, tinha que me molhar, eu comecei a aceitar os convites todos. Imagina, nas rádios e tal, televisões, jornais, e eu comecei a trazer os meus pontos. Eu disse, olha, gente, e eu aí aprendi, eu usava antes alguns recursos, não tem os recursos retóricos, são soluções ou argumentos que estão estocados no que a gente apresenta, porque essa é uma discussão permanente. Então, olha, em primeiro lugar, a senhora e o senhor
que me ouvem ou me veem devem saber, se não sabem, seria interessante que tomassem consciência disso, que infelizmente ou felizmente os nossos filhos, netos, têm acesso às drogas, às tais substâncias ilícitas. Elas são proibidas, mas elas são acessíveis. Em todo o mundo não teocrático, não totalitário. Elas são acessíveis a quem quiser. É fácil conseguir. E vocês podem perguntar se eu exagero. Isso não se deve, portanto, à incompetência das polícias brasileiras. Esse é um problema mundial. É porque é simplesmente impossível controlar esse processo. É inteiramente impossível. Quantos trilhões de dólares já foram investidos e o mercado continua indo muito bem, obrigado, o preço não sobe, desce, o mercado se expande. Há décadas essa guerra não produz nenhum efeito. E todo profissional responsável, sinceramente disposto a avaliar, nos bastidores, me diz isso em todas as partes do mundo que eu já visitei. Isso não funciona. O acesso é franco, fácil. Aqui em Porto Alegre o acesso é fácil. Então nós não estamos discutindo se os nossos filhos deveriam ou não experimentar as drogas, ter acesso às drogas. Podemos fazê-lo, mas não é essa a questão no momento. Porque o acesso existe. A pergunta verdadeira é: em que contexto jurídico, político ou institucional vai se vivenciar esse acesso? Se o acesso é inexorável, inevitável em todo mundo, a despeito dos trilhões de dólares, a pergunta realista é: em que contexto vai se experimentar o acesso? Um contexto em que a substância é ilícita e, portanto, essa é uma questão de polícia e de penitenciário, justiça criminal, ou um contexto em que isso fosse definido de outra maneira, a área da cultura, da educação, da saúde, como fosse. O que vocês acham que seria mais adequado? Já que essa é a realidade. Eu não estou, portanto, sugerindo que nós facultemos o acesso, estimulemos o acesso a coisa alguma. Nem estou discutindo se isso seria adequado ou não. Só digo que é impossível, se nós desejássemos impedir esse acesso, que isso ocorresse. Não tomemos a lei pela realidade. Elas não se sobrepõem. E esse é o ponto-chave. E aí passava para discutir o álcool. Então vamos discutir a questão mais importante, do ponto de vista de saúde pública, que é o alcoolismo. Os alcoólicos no Brasil são mais de 15 milhões. Com que efeitos? Nós estamos fazendo o que a respeito disso? Quantas pessoas morrem por uso abusivo de cocaína no Brasil por ano? E nós sabemos que é um número pequeno, e a maioria, não pela cocaína, mas pelo que é adicionado à cocaína. Porque não há informação, não há controle de qualidade. Porque nós vivemos a anarquia nessa área. E quando nós defendemos a legalização, nós defendemos o ordenamento. Qualquer liberal que tenha lido as matrizes, tenha ido às matrizes do seu pensamento, compreenderá desde o século XVI o que significa legalizar. Significa, do ponto de vista dessa tradição liberal, organizar, ordenar. Antes, a anarquia. O que nós temos é o caos. Ninguém regula, informa, provê qualquer apoio de acordo com decisões individuais. Nós temos substâncias que são danosas, não porque sejam as substâncias ilícitas, mas porque nós não dispomos de um mercado regulado. E isso é muito mais danoso do ponto de vista da saúde. Legalizar significa, portanto, prover informações, apoiar o uso que seja considerado para cada indivíduo adequado e impor limites. Nós não podemos dirigir alcoolizados. Há limites que têm a ver não com a privacidade das decisões individuais, mas suas consequências sobre terceiros. E isso pode ser regulamentado, sem que nós tenhamos de trair o princípio da liberdade individual, etc. E no álcool não tem ninguém propondo a proibição. Será que alguém está propondo a proibição do álcool para que nós retornemos aos anos 30, nos Estados Unidos, a lei seca? Alguém está propondo? E aí nós teríamos, além do alcoolismo, a guerra do álcool. Hoje nós temos, além de eventuais problemas de adição, nós temos também o problema da guerra, que é um problema muito superior àquele que poderia ser eventualmente provocado pela ingestão de substâncias que produzissem danos. Não é razoável isso? Qual é o outro argumento?
vejam que é muito mais saudável, positivo e eficiente o que nós fazemos com cigarro, com tabaco. O Brasil tem tido êxito na redução do consumo de tabaco, com delimitações, regulamentações, informações, normas, etc. Goste ou não, é uma política muito bem sucedida. Não houve prisões, né? A polícia não se envolveu, a sociedade redefiniu o sentido do fumo, o lugar cultural foi alterado, os valores se transformaram, o cinema passou a adotar outros recursos para indicar o charme dos personagens, etc. Nós estamos numa transformação cultural. Os países que lidam melhor com a questão do álcool são aqueles que foram capazes de incluir em sua cultura o uso do álcool, não a sua abolição. Países que incluem rituais cotidianos e familiares, a ingestão do álcool, aqueles que de alguma forma absorveram o próprio consumo e regularam a partir de normas autogestionárias. Bom, então esse é um ponto que eu acho que é possível sustentar com eficiência. Uma segunda questão muito importante para nós da antropologia é essa suposição tão primária e primitiva, equivocada, de que uma droga conduz a outra, como se os males todos, os pecados humanos todos se seguissem por continuidade, por metonímio. Eu faço isso, daqui a pouco eu estou matando, eu me torno um serial killer. Se eu começo pela maconha, eu vou acabar como um toxicômano terminal, né, de filme de Frank Sinatra, etc. E nós sabemos que, pelo contrário, a experiência da ingestão das substâncias, essas ilícitas, são experiências alusivas, promotoras de valores, de linguagens distintas, às vezes opostas. E muitas vezes, por exemplo, o cultivo na utilização reiterada da experiência pessoal da maconha pode ser um óbice para a ingestão de cocaína ou de substâncias que produzem efeitos muito distintos daqueles contemplativos que são típicos da maconha. As substâncias estão associadas a um repertório de experiências, um repertório que traz marcas e que impõe limites e estabelece fronteiras. Podem ser ultrapassadas, mas elas são mais óbices ao trânsito do que estimulantes ao trânsito. Esse é um outro elemento importante. E, por fim, uma questão que eu acho também sugestiva mais para reflexão, porque nós não vamos ter tempo de aprofundar. Nas imagens públicas, o usuário está associado a comportamentos caóticos, imprevisíveis, anárquicos, transgressores, etc. Na realidade, a adição, eu não me refiro ao uso eventual de qualquer substância, mas o uso reiterado, padronizado, que caracteriza uma adição, é uma tentativa de controle do tempo, é uma tentativa de exorcismo da morte, a morte entendida aí como imprevisibilidade, incerteza, limitação, definição da impotência humana. Quando o nosso destino, que é a experiência da imprevisibilidade e da incerteza, está regulado pelas rotinas, por isso a cultura inventa aniversário, festas como Natal, associadas a tradições religiosas ou de acordo com a tradição, outras festas religiosas. Quando a cultura vai pontuando o fluir do tempo, com marcas que se reiteram, o que se faz é ordenar o não ordenável, é impor simbolicamente limites e submeter a um controle simbólico o que é refratário a todo controle, o que é imprevisível e incerto, o que significa para nós a morte. Quem adere a uma substância, a sua ingestão de forma reiterada, busca controle hiperbolicamente, superlativamente, e não caos. É o contrário, o problema é o excesso de previsibilidade, de controle, diante de uma angústia da morte. E nós vamos na contramão imaginando que ali está o transgressor errante, ali está o sedentário que teme o nomadismo. E por último, nós
Essa é uma interpretação possível, é aquela com a qual eu trabalho, aquela com a qual eu me penso a mim mesmo, penso a sociedade, penso os sujeitos. O sujeito não é, desse ponto de vista, uma substância, uma essência, uma natureza passiva de identificação objetiva. Está aqui a Julita, o Luiz Eduardo, está aqui o Bruno, etc. Está aqui numa certa compleição moral, psíquica, que se poderia flagrar por um exame neuronal, cerebral, o que fosse. Nós dialogamos com as nossas limitações físicas, mentais e com os nossos potenciais, mas somos esse fluxo, esse processo, esse esforço, esse movimento de remissão reiterada àquilo que supomos que somos e construímos as nossas memórias e prospecções sempre com muita ansiedade, porque um colapso qualquer pode nos devolver ao próprio fluxo. Se nós não nos entregarmos a essas possibilidades assustadoras, assombrosas, com alguma tranquilidade, alguma generosidade, alguma coragem, nós vamos erguer muros contra a fluidez, as neuroses, as obsessões, as dependências, etc. E vamos, na sociedade, impor muros, as classificações dos outros absolutas, irremovíveis, os dogmas, etc. A droga, nesse caso, aponta para uma experiência humana radical, que é a relação do sujeito consciente com outras dimensões do seu ser. Claro, a alteração da consciência, a experiência momentânea do descontrole, ela é fascinante e, por outro lado, assustadora. A dificuldade que há na sociedade de lidar com essa temática tem a ver com o moralismo superficial, com a ignorância, com a irracionalidade, com jogos políticos oportunistas, com preconceitos, mas tem a ver, sobretudo, com a importância dessa experiência, que se manifesta no êxtase religioso e místico, que se manifesta no sonho e nas nossas aventuras criadoras e criativas, estéticas, que se manifesta no amor, na transição amorosa, nas transformações que nós experimentamos na vida cotidiana. O medo da alteridade é o medo da nossa transformação, que pode se dar sob o signo do medo da morte ou sob o signo do encantamento com possibilidade de reinvenção da vida. E, portanto, lidar com isso é um indício de maturidade civilizacional, do meu ponto de vista. É indício de disposição para enfrentar essa riqueza extraordinária que somos nós, e ao mesmo tempo a coragem de lidar com os abismos todos, que somos nós, e com a imprevisibilidade. É claro que não há como elaborar publicamente esse tipo de raciocínio, mas porque isso exige todo um investimento reflexivo, né? Mas eu acredito que nós estejamos diante de algo muito mais sério e profundo do que simplesmente políticas públicas e definições racionais. Nós estamos diante dos abismos humanos e das grandes experiências de si mesmos dos indivíduos, dos sujeitos. E por isso nós não vamos encontrar facilidade para lidar com isso. É muito mais do que um assalto à razão burguesa, até porque um bom liberal apoiaria a legalização das drogas. É muito mais do que um assalto à família tradicional. É um assalto ao indivíduo, tal como nós o identificamos, para além dessas variações ideológicas mais superficiais. Obrigado pela atenção.